vou reforçar, como hoje eu tive uns problemas de transmissão de internet, se tiver algum problema de transmissão, por favor, me interrompe para a gente conseguir resolver. Então, gente, a partir de agora eu vou começar a transmitir a minha tela. Eu vou perder o contato visual com vocês. Então, a apresentação que eu vou fazer hoje, ela se baseia num recorte da minha tese de doutorado, que eu defendi o ano passado na Universidade Federal do ABC. Ela foi orientada pelo professor Jeroen Klink, e o tema que eu recortei para a apresentação de hoje é esse que está aí no título, que vocês devem estar vendo já, né? Eu recortei o tema da aula de hoje para essa questão do risco de se associar o financiamento urbano à renda da terra. Então, eu vou discutir as operações urbanas consorciadas, que é um mecanismo, né, que ele é tanto um mecanismo de financiamento como um mecanismo de intervenção urbana, que ele é muito associado a essa ideia da renda da terra, que é um conceito que a gente vai debater aqui na aula de hoje. Vocês estão vendo bem, visualizando bem? Me ouvindo bem? Sim, Lázaro, tudo ok. Beleza. Assim como os meus colegas que me antecederam, eu também sou arquiteta, também me filio ao campo dos estudos urbanos, e esse é um campo que é muito multidisciplinar. Na minha tese, especificamente, eu trabalhei principalmente a partir do diálogo desses três grandes campos. Primeiro, da economia política urbana, que é um campo que trabalha muito com essa associação entre as mudanças do capitalismo e as mudanças nos padrões de urbanização, né? Ou seja, vincula muito as transformações no capitalismo às transformações no modo de produção das cidades. Então, todo esse debate em torno da neoliberalização, da financiarização e dos seus impactos em termos de como as cidades são produzidas. Do terceiro campo, que é esse, do segundo campo, que é esse aqui embaixo, dos estudos urbanos, eu me inspirei bastante para discutir a questão das desigualdades socioespaciais, que também tem relação com essas mudanças no capitalismo. E do terceiro campo, que é o estudo sociais de finanças, eu usei para discutir a não neutralidade dos modelos financeiros, né? Ou a gente poderia dizer da não neutralidade, por exemplo, dos modelos de financiamento urbano, que é o tema, né, do nosso curso. Então, esses modelos, eles não são neutros, né? Eles também refletem disputas de poder na nossa sociedade. Eu vou dividir minha aula em 3 blocos. No primeiro, eu vou discutir um pouco da origem dessa ideia da renda da terra como uma forma de financiamento. Vou explicar o que é esse conceito e como ele vem ganhando força com o neoliberalismo. Na segunda parte, eu vou discutir as origens e a fórmula de financiamento das operações urbanas. E no último bloco, eu vou discutir as operações urbanas realmente existentes a partir de um estudo empírico, né, em que eu vou realçar principalmente os riscos e os limites da fórmula das operações urbanas. Então, partindo aqui para o primeiro bloco, essa ideia da renda da terra, ela é uma categoria que ela é oriunda da economia política clássica, ela vem ali de uma discussão do século XVIII, né, é bastante antiga, e ela é um conceito que surgiu para diferir os ganhos financeiros ligados à indústria daqueles ganhos referentes à terra, né? O Davi Ricardo, que ele é um precursor do Adam Smith, que é um dos autores que cunhou esse conceito, ele vai definir a renda como a taxa que é paga pelos capitalistas aos proprietários pelo uso da terra.
Então, dentro da economia política clássica, a renda da terra ela é caracterizada como uma forma de um parasita, né? Pois eles entendem, esses autores, que ela gera uma série de problemas à acumulação capitalista, ao crescimento econômico, né? Esse dinheiro que é dispendido, né, por essa taxa que é paga aos proprietários da terra, essa taxa aumenta o custo de produção e bloqueia o crescimento econômico. Esse conceito da renda da terra ele continuou sendo desenvolvido por outros autores, como Marx, no Capital, né, no livro 3 do Capital, em que ele faz uma crítica à economia política, e também por outros autores, como David Harvey, que é um geógrafo também marxista. A partir da visão da renda da terra, né, a partir desses e outros autores que se debruçaram sobre esse conceito, a gente tem essa ideia que esse conceito da renda da terra, que eu extraí de um trecho de um texto da Leda Paulani, que ela aborda que, diferente do lucro e do sobrelucro, que são categorias vinculadas à produção industrial, né, que são determinadas por fenômenos como a extração da mais-valia, né, a exploração do trabalhador, também pela introdução de alterações no processo produtivo. Diferentemente dessas categorias, a renda da terra, que é ligada ao fundiário, ela é determinada pela possibilidade de exercer o monopólio sobre a propriedade. Então, a Leda Paulani ela vai resumir dessa forma, né? A renda da terra é o nome que se dá ao rendimento que deriva do mero exercício da propriedade da terra. É importante lembrar que o Marx ele vai falar, ele se debruçou principalmente sobre a questão da renda ligada ao campo, né, ligado ao agrário. Então, os autores que tratam do urbano buscaram adaptar essa ideia do Marx de renda da terra, que era ligado ao agrário, para o urbano, né? Então, alguns dos exemplos que a gente poderia chamar aí, que os autores chamam, né, de renda da terra na cidade, seria, por exemplo, os rendimentos provenientes dos aluguéis, que são pagos aos proprietários, né, dos imóveis, mas também a apropriação da valorização que é gerada, por exemplo, pelas obras públicas, né? Por exemplo, aquela valorização que se dá em função de uma obra do metrô próxima à sua casa, né? Que sem você fazer nenhum esforço, você investir nenhum dinheiro na sua propriedade, você automaticamente tem uma valorização do seu imóvel por uma questão que é externa, né, a você, que é uma ação do poder público. Outro exemplo de renda da terra é uma valorização decorrente de mudanças na regulação urbanística, né? Por exemplo, você tem um terreno que hoje a prefeitura permite que você construa 100 metros quadrados, amanhã a Câmara dos Vereadores vota uma mudança e esse mesmo terreno você passa a ser possível construir 5.000 metros quadrados. Então, automaticamente, sem fazer nada, a sua terra vai valorizar muito apenas em função de uma ação do Estado. Então, esses são alguns exemplos bem clássicos. A partir de em meados do século XIX, o Marx e o Henry George, que é outro autor que vai discutir a questão da renda da terra, eles travam um debate público sobre possíveis saídas aos problemas relacionados à renda no capitalismo. Então, por um lado, o Marx vai defender uma reforma fundiária baseada na estatização da terra pelo Estado burguês. Ele vai argumentar que, dentro de uma perspectiva radical de revolução burguesa, a terra deveria ser propriedade coletiva dos burgueses por meio do Estado burguês. Então, percebam que o Marx não está falando de comunismo aqui, né? Ele está falando de resolver os problemas dos próprios capitalistas, né? Então, ecoando muito uma ideia ali da própria economia política clássica,
né, que via a renda da terra como disfuncional ao capitalismo. Por outro lado, o Henry George, ele vai defender uma reforma fundiária baseada na taxação da renda, né? Então, ao invés do Estado se tornar proprietário da terra, ele se tornaria proprietário dessa renda, taxando a renda da terra e diminuindo, né, esses ganhos privados que alguns proprietários fazem ao capturar essa renda. Essa ideia ela vai ganhar muito mais força do que a do Marx, né? Ela se tornou muito popular, essa ideia do Henry George. Ela influenciou, por exemplo, muito o modelo de reforma urbana que a gente viveu aqui. Ela influenciou muito o Estatuto da Cidade, né? A ideia de reforma urbana que está dentro do Estatuto da Cidade. E também incentivou a criação de várias instituições georgistas, né, que são, como a gente chama, as instituições que defendem esses instrumentos de taxação da renda. E o que seriam formas da gente taxar a renda da terra? Uma das formas mais conhecidas, né, defendidas como forma de taxar a renda, é o IPTU, que é muito comum, né, todos os municípios do Brasil utilizam. Outras formas são a contribuição por melhoria, né? O que é essa contribuição? É a ideia do Estado taxar sempre quando fizer uma melhoria que acarrete valorização fundiária, né? Por exemplo, o Estado construiu um metrô perto da sua casa, então ele vai taxar um valor proporcional à valorização gerada no seu imóvel, para evitar que você capture essa renda e vire um rentista. Outro exemplo bastante usual é a outorga onerosa pelo direito de construir, que o Lucas falou um pouquinho dela quando ele falou do Fundurb na aula passada. Então, o que é essa ideia da outorga onerosa? É a ideia do Estado taxar as propriedades onde ele permite que seja construído mais. Né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei anterior, né? Um terreno que eu posso construir menos, ele vale muito mais do que um terreno que eu posso construir uma torre de edifícios. Né? Então, a ideia por trás da outorga onerosa é que o Estado taxe, né, num valor que seja próximo à valorização gerada por esse direito de eu construir mais nessa terra. Quais que são as dificuldades de eu taxar a renda da terra? Né? Uma bastante elementar e óbvia é aquela que se relaciona com os interesses de quem se beneficia com esse aumento da terra, né? O aumento do valor da terra, que são os proprietários, principalmente os grandes proprietários, mas também as incorporadoras que ganham, né, com essa mudança de uso da terra. Então, tem um lobby forte aí do setor imobiliário para evitar a taxação da renda da terra, ou pelo menos para evitar que ela seja num valor muito alto. Né? Então, como consequência, a gente tem que a taxa cobrada sempre tende a ser menor do que o benefício privado que essa valorização gera. Né? Então, aí tem uma disputa pelo preço dessa taxação. Aí, só a título de curiosidade, né, sobre o que a gente poderia chamar de instituições georgistas na atualidade, a gente tem, por exemplo, o Instituto Lincoln, né, que é provavelmente, acho que é a instituição georgista mais conhecida aí no campo do planejamento urbano, pelo menos na América Latina. E essa imagem aqui, esse meme, eu trouxe como uma brincadeira, né? Esse meme aqui, ele andou rodando aí nas redes sociais de planejadores urbanos e ele brinca com essa questão da renda da terra versus captação de mais-valia urbana. Essa palavrinha, né, captação de mais-valia urbana, é como as instituições georgistas acostumaram a se referir aos instrumentos de taxação da renda da terra. Né? Ao meu ver,
né? Eu não posso dizer, não posso comprovar que seja por isso, mas, ao meu ver, isso guarda relação com uma demarcação da filiação teórica, a que essa ideia de captação de mais-valia urbana se refere, que é diferente daquela de origem marxista, que vai se voltar mais para esse conceito da renda da terra. Bom, até aqui a gente discutiu o que é a renda da terra, né, e as formas, na verdade, as polêmicas em torno de como que o capitalismo deveria lidar com a renda da terra, né, o Marx com uma visão, o Henry George com outra. Com a crise do capitalismo no final dos anos 70, com o avanço da neoliberalização, alguns autores, como David Harvey, vão começar a tecer a hipótese de que o rentismo vem ganhando mais força, mais importância, né, para o capitalismo, como forma de realizar os ganhos financeiros privados. E, na opinião dele e de outros autores, isso tem acirrado uma disputa sobre a produção das cidades, sobre as políticas urbanas. O Harvey vai falar que o resultado disso tem sido um empreendedorismo da gestão urbana. Ele vai falar que, frente ao declínio das transferências intergovernamentais, com a crise do capitalismo, a ascensão da ideia de Estado mínimo, os governos locais, né, as prefeituras, vão começar a assumir uma postura cada vez mais empreendedora, com fins de disputar capitais públicos e privados para o financiamento urbano. Um meio comum, né, como as prefeituras, os governos locais vão disputar esses recursos, é através de mecanismos como os grandes projetos urbanos, que eu já vou explicar um pouquinho o que são eles, que são mecanismos, né, esses grandes projetos urbanos, que normalmente se vinculam a estratégias que a gente chama de maximização da renda da terra. O que é a maximização da renda da terra? Ela refere-se ao comportamento de usar a terra para produzir rendas maiores. Então, observem que isso é justamente ao contrário, né, da ideia ali dos georgistas de restringir a formação da renda da terra. O que o Harvey está falando é que a renda da terra e a maximização dela vai ficar cada vez mais importante e os governos locais vão lançar mão dessa estratégia no lugar de restringir a formação da renda da terra. Aqui eu trouxe uma fala da Leda Paulani que eu acho bem ilustrativa disso. Ela fala que enquanto a renda era vista pela economia política clássica e até mesmo pelo Marx como uma espécie de pecado contra o capital, no capitalismo contemporâneo aparece como sua alma, né, a renda. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de grandes projetos urbanos que vão aparecer nos mais diversos países, né, do centro até a periferia do capitalismo. E, embora cada um desses projetos urbanos tenham fórmulas de financiamento distintas, eles têm algumas questões em comum que eu trouxe aqui nessa frase. A fórmula dos grandes projetos urbanos baseia-se na maximização da renda da terra como forma de conectar Estado, capitais imobiliários e financeiros para promover transformações urbanísticas em territórios seletivos e pontuais. Então, essas são algumas características em comum, né? Ele tem essa ideia de cooperação entre iniciativa privada e iniciativa pública, juntando principalmente esses atores, né, ligados ao capital imobiliário financeiro, e tem por trás essa ideia de maximização, de usar a terra para gerar ainda mais renda, né? Então, esse aqui é um exemplo de um grande projeto urbano em Londres, já do final da década de 70, é um dos primeiros. Esse aqui é na Argentina, também super conhecido, o Puerto Madeira, dos anos 90. Esse é mais recente, é o Arroba Barcelona, na Espanha. E aqui, já chegando, né, mais próximo ao nosso contexto, aqui é um outro exemplo de grande projeto urbano, que são as operações urbanas consorciadas.
no Brasil. Essa aqui é uma foto da água espraiada, que começou a ser aplicada em São Paulo em 2000. Ela, na verdade, foi aprovada em 2001, começou a ser aplicada em 2004. Agora eu fecho esse bloco mais teórico, né, em torno dessa ideia da renda da terra, como que essa ideia de financiamento urbano pela renda da terra ganhou força. E vou passar para o segundo bloco, que eu vou explicar um pouco a fórmula de financiamento por trás das operações urbanas. Essa figurinha aqui eu ilustro um pouco essa fórmula de financiamento. Então, num primeiro momento, a prefeitura ela define áreas da cidade onde ela quer implementar um plano urbanístico, né, uma revitalização urbana. Nessas áreas, geralmente, a prefeitura define um direito de construir a mais do que em outras áreas da cidade, e ela cobra uma taxa por esse direito de construir a mais. Essa taxa é direcionada para um fundo, e esse fundo, esse recurso é aplicado somente na área da operação urbana para a implementação desse projeto urbano. Com isso, né, com a implementação dessas melhorias, é esperado que ocorra a valorização fundiária e imobiliária dos imóveis dessa área, o que espera-se que seja atraente aos agentes imobiliários, né? Então, espera-se que eles deem preferência, por exemplo, de construir nessa área do que em outras da cidade, o que também pode ser vantajoso para o Estado, uma vez que a taxa paga por esse direito adicional de construção, ela se vincula ao preço da terra, né? Então, quanto mais valorização dessa área, maior também vai ser a arrecadação da prefeitura para realizar aí as benfeitorias. Então, na minha interpretação, essa modelagem, ela incentiva a geração da renda da terra, pelo menos de duas formas. Uma é através do aumento do direito de construir, que é maior do que em relação a outras áreas da cidade. Outra forma que ela estimula o aumento da formação da renda da terra é através do reinvestimento dessa arrecadação no próprio perímetro da operação urbana, né, o que vai gerar a valorização dos imóveis. Então, queria chamar a atenção que essa interpretação ela é diferente, por exemplo, das vertentes que enxergam a operação urbana como um instrumento que restringiria a formação da renda da terra, né? Que é uma interpretação comum, por exemplo, para quem tende a enxergar a operação urbana como um suposto instrumento de captação da mais-valia. Em 1995, ocorre uma primeira alteração na fórmula de funcionamento da operação urbana, através da transformação desse direito adicional de construção em um título, né, que é o CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional Construtivo. Com a transformação desse direito num título transacionável na Bolsa de Valores, teoricamente, os processos de valorização das áreas das operações urbanas, eles poderiam também começar a gerar benefícios privados a investidores no mercado de capitais, né? Então, beneficiando não só apenas os agentes imobiliários e o Estado, né? Então, isso repete muito, né, como eu disse antes, os GPUs, os grandes projetos urbanos, eles repetem muito, né, esse arranjo de atores ligado ao Estado, ao mercado imobiliário e financeiro. No entanto, a gente sabe que até hoje, né, e na minha tese eu também estudei mais isso, até hoje o CEPAC ele não virou um alvo de investidores na Bolsa de Valores, né? Ele continua, o direito adicional de construção, ele continua sendo adquirido por agentes basicamente ligados ao mercado imobiliário. Aqui eu trouxe um pouco da justificativa dos criadores do CEPAC. Esse é um trecho de um depoimento que o Marcos Sintra me deu em uma entrevista concedida a mim na minha tese.
O Marco Sintra, ele é um economista, professor da FGV, e ele é um dos criadores do CEPAC durante a gestão Maluf. Então, ele argumentou que os fatores que me levaram, né, que levaram ele a apresentar o projeto do CEPAC foram o esgotamento das fontes tradicionais de recursos públicos para investimentos, que são tradicionalmente financiados com impostos e empréstimos internos e externos. Ambas opções estavam esgotadas há anos e era preciso buscar uma forma de viabilizar projetos em São Paulo. Queria chamar a atenção, né, que esse contexto que é muito peculiar ao contexto em que os grandes projetos urbanos ganham força no mundo, né, e essa justificativa de esgotamento das fontes de recurso público, ela é muito comum nas justificativas para propor essa natureza de projeto, essa natureza de fórmula e de financiamento também. Aqui eu trouxe uns dados justamente para ilustrar o contexto econômico ali dos anos 90, em que as operações urbanas consorciadas foram inventadas e começaram a ser implementadas. Por um lado, de fato, a gente tinha um cenário de recessão, né, que tinha muita relação com o efeito da crise da dívida ali dos anos 80, um contexto que a gente chama tanto de ajuste fiscal como ajuste urbano. Então, a gente tem um contexto de diminuição de recursos estruturantes ao financiamento urbano e habitacional. A gente tem um impacto na diminuição do FGTS, que é uma fonte importante para o saneamento e para a habitação. O Lucas falou um pouco dela também na aula passada, quando ele falou do saneamento. A gente também tem um impacto no FAT, que é muito importante para a infraestrutura até hoje. Uma diminuição também no OGU, né, no Orçamento Geral da União, que é a fonte de financiamento que o Giuseppe debateu na primeira aula. A gente também tem a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que colocou rigorosos limites ao endividamento dos estados e municípios. Mas, por outro lado, e é isso que eu queria chamar mais atenção, a gente também observou um direcionamento de recursos públicos, de vultuosos recursos públicos, né, para sustentar projetos de privatizações, né? A imagem que eu trouxe aqui ilustra esses processos, né? Na década de 90, a gente teve uma onda de privatizações no setor de telecomunicações, energia e também da mineração, que a gente sabe que foi muito sustentado, né, com recurso público do do BNDES, de fundos de pensão ligado a empresas estatais. A gente também viu um direcionamento de recursos regulados pelo poder público para o mercado imobiliário de alta renda. Outra questão importante que aconteceu é uma drenagem de recursos públicos para o pagamento de juros e amortização da dívida. Então, começa nessa época, né, nos anos 90, uma política macroeconômica em que praticamente metade do orçamento da União vai para o pagamento desses juros e amortizações de dívida. E no contexto municipal, aqui, né, no nosso contexto de São Paulo, a gente também viu uma drenagem enorme de recursos públicos para o setor sudoeste de São Paulo, que é a região mais rica da cidade de São Paulo, né, que é um processo que foi bastante ilustrado pelos estudos do professor Flávio Vilaça. Então, eu trouxe isso para relativizar também um pouco o discurso da ausência de recurso que geralmente acompanha a proposição desse tipo de proposta, né? Dos grandes projetos urbanos, das PPPs, que não é, por exemplo, um discurso muito diferente do atual, né? A gente vê hoje em dia no governo federal muito grande, né? Esse discurso de que não tem dinheiro, então uma defesa ampla e restrita das privatizações, das PPPs. Então trouxe isso um pouco para problematizar, né, que a ausência de recurso ela é sempre relativa. Aqui eu já passo para o terceiro bloco da minha aula, o terceiro e o último,
que retrata uma parte do estudo empírico que eu fiz na tese sobre as operações urbanas. Então, hoje em São Paulo, a gente tem 3 operações urbanas consorciadas vigentes. Essa aqui, com o número 1, é Água Branca. E a gente tem a Faria Lima aqui no número 2 e no 3 a Água Espraiada. Eu vou falar mais dessas duas, né, da 2 e a 3. E a gente tem ainda outras 2 operações, que é a Bairros do Tamanduateí e essa outra aqui em São Bernardo do Campo, né? Esse mapa aqui, ele retrata a região metropolitana de São Paulo, né? Mas essas 2 operações urbanas, a 4 e a 5, elas ainda não foram de fato implementadas. Então, a gente tem 3, né, na região metropolitana de São Paulo em vigor. Além dessas, a gente tem uma operação consorciada no Rio de Janeiro e outra em Curitiba. Apesar né, de toda a narrativa sobre a suposta virtuosidade desse modelo das operações urbanas, até hoje, de todas essas operações, apenas 2 conseguiram obter sucesso em termos de arrecadação, né, que são elas, a Água Espraiada e a Faria Lima. Cada uma delas arrecadou em torno de 4 bilhões até 2019, e elas são geralmente ilustradas como o grande caso de sucesso das operações urbanas, né, na literatura que vai defender mais esse tipo de modelo. No entanto, cabe lembrar, né, o que outros estudos já demonstraram, que essas 2 operações urbanas, elas demandaram muitos recursos públicos para sua alavancagem, né, tanto antes como durante a implementação dessas operações urbanas. Então, a narrativa de sucesso financeiro apenas a partir da venda do CEPAC, da outorga onerosa, né, ela é falsa. Outra questão que eu apontei na minha tese, ao estudar a arrecadação, a dinâmica de arrecadação dessas operações urbanas, é que eu observei que a arrecadação do CEPAC, ela foi muito vinculada ao boom imobiliário que o país viveu a partir de 2006, né, o último boom imobiliário. Como vocês sabem, a gente viveu um boom imobiliário a partir de 2006, que foi muito vinculado às políticas e ao financiamento público, né, a partir de programas como Minha Casa Minha Vida. Então, isso aparece aqui, né, esses 2 gráficos ilustram a dinâmica de arrecadação nas 2 operações, na Espraiada e na Faria Lima, e a gente observa que a maior parte da arrecadação, o grosso da arrecadação mesmo, alavanca ali a partir de 2007, que coincide com o período de boom. Então, por meio disso, eu discuti a dependência, né, também da arrecadação aí do CEPAC e da outorga onerosa aos recursos públicos, que foram fundamentais para alavancar esse boom. Outra questão que é pouco difundida é que, apesar do aparente sucesso da Água Espraiada e da Faria Lima, a Água Espraiada, principalmente, ela apresenta um cenário de déficit hoje, déficit financeiro, né? Então, apesar dela ter arrecadado aí quase 4 bilhões, hoje ela precisaria de mais 3,2 bilhões só para concluir as obras já iniciadas nessas operações urbanas. Então, ela tem 210 milhões em caixa, mas só para finalizar as obras iniciadas, hoje ela precisaria de mais 3,2 bilhões que ela não tem. Né? Se a gente somar as obras ainda a iniciar, esse déficit é muito maior, ele vai a 4,7 bilhões. Eu discuti um pouco na tese, né, eu desenvolvi essa questão das razões para os riscos de as operações urbanas gerarem déficits financeiros, e uma das questões que eu argumentei é que uma das razões que contribui para isso é a própria valorização fundiária. Né? A valorização fundiária, ela é, ao mesmo tempo, uma condição para que a fórmula das operações funcione, mas ela também contribui para a geração de déficits, porque ela aumenta o custo das obras, especialmente as obras deixadas para as últimas etapas. Né? Então, isso pressiona aí
para o déficit financeiro das operações urbanas. Na minha tese, eu fiz alguns estudos sobre a dinâmica de valorização fundiária e imobiliária nas operações urbanas. Eu não vou ter tempo aqui para apresentar eles na completude, eu trouxe uma parte dele, mas eu vou apresentar aqui a conclusão que eu cheguei a partir desses estudos. Então, esses estudos demonstraram um claro acirramento dos preços fundiários e imobiliários na operação urbana Faria Lima, se a gente comparar com a dinâmica de preços do seu entorno e da cidade após o início da operação. E, enquanto a operação urbana Água Espraiada passou a apresentar patamares de preços imobiliários permanentemente superiores aos da cidade, né, o que difere do período anterior ao início dessa operação, em que o comportamento dos preços na operação urbana Água Espraiada, na área dessa operação, era caracterizado por uma oscilação dessa relação. Eu vou apresentar os gráficos que ajudam a deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Esses gráficos aqui, eles foram feitos com dados sobre os valores de terreno dentro da operação urbana Faria Lima. Primeiro, eu queria destacar que é muito difícil a gente fazer pesquisa acadêmica sobre dinâmica de preços fundiários, porque a gente não tem dados públicos sobre isso. Eles são muito limitados. Esse primeiro gráfico eu tirei de dados de preços de terreno dos próprios estudos econômicos das operações, e o gráfico de baixo eu fiz com base no cadastro de valor de terreno, que serve de base para a cobrança do IPTU em São Paulo. Então, o primeiro aqui, ele mostra, né, a dinâmica de evolução tanto do valor, esse gráfico aqui mais acima, né, que eu estou apontando, ele mostra a dinâmica de aumento do valor dos preços de terreno, que está em roxo mais escuro, e dos valores de imóveis acima. E esse gráfico abaixo, ele compara o valor do preço dentro das operações urbanas e nas áreas ao redor, e em comparação ao preço médio de terrenos da cidade, né? Então, nesse segundo gráfico, a gente vê bem claro, né, como o preço médio do terreno dentro da operação é muito maior do que esse comparado às outras áreas e a média praticada em São Paulo. Esse outro gráfico aqui, ele é mais interessante por um lado, porque a gente pode comparar a evolução dos preços médios dentro da operação urbana Faria Lima em relação à cidade ao longo do tempo, né? Então, ele é interessante porque ele permite a gente comparar essa evolução histórica, mas, por outro lado, ele é limitado, porque aqui a gente está falando de preços de imóveis, né, de lançamentos imobiliários. A gente não está falando de preço de terra, né, que não são necessariamente dois preços que caminham juntos, né, a evolução deles. Mas ele serve de referência também para esse debate, já que o preço da terra é um dos componentes do custo aí que envolvem os custos imobiliários, né? Então, o que eu queria chamar a atenção nesse gráfico, né, que a partir de 1995, que foi quando essa operação urbana ela foi aprovada, eu observei a partir, né, de cálculos estatísticos que o ritmo de valorização dentro da operação urbana ele começa a se intensificar muito mais do que aquele ritmo de valorização imobiliária médio apresentado na cidade, que está representado aqui por essa linha cinza claro. Já na operação urbana Água Espraiada, que começa a ser implementada em 2004, a gente observa que o ritmo de valorização ele continua parecido, mas os preços imobiliários eles se estabilizam em patamares mais elevados do que o da cidade, né? A gente vê que a curva verde aqui, ela sempre está acima do preço médio praticado na cidade, diferente da dinâmica anterior a 2004, antes da aprovação da operação urbana. Aqui, já mudando um pouco de tema, aqui eu comparo o ritmo da valorização dos lançamentos imobiliários
com o ritmo de valorização do CEPAC, ou seja, da taxa cobrada aos empreendedores imobiliários pelo direito de construir nessas áreas, de construir a mais nessas áreas. E o que eu observo? Que o CEPAC ele tem um ritmo de valorização que ele é menor do que aquele ligado ao imobiliário, e provavelmente, né, aqui menor do que a valorização da terra. Então, eu argumento que isso também pressiona para minar a viabilidade financeira das obras das operações urbanas, né? Então, esse descasamento, ele também pressiona para que ocorram déficits financeiros nas operações urbanas, já que as obras das operações urbanas, elas demandam grandes quantidades de terra, né? Ou seja, se a terra aumenta e a taxa cobrada ela não aumenta no mesmo ritmo, né? Isso favorece aí um descasamento e uma geração de déficit. Esses gráficos eu trouxe mais para a gente, se for o caso, explorar na discussão. Aqui, eu não vou entrar nas minúcias, mas eu comparo a valorização do CEPAC com o preço da terra em si, com os dados que a gente tem de preço da terra nessas áreas que a gente sabe que são limitados. Mas para quem quiser se aprofundar nessa discussão, eu sugiro, né, buscar minha tese, que tem um capítulo que vai se debruçar com mais calma sobre esses dados que são meio difíceis da gente desenvolver aqui em pouco tempo. Para além, né, das questões relacionadas à fórmula de funcionamento das operações urbanas, existem outros fatores que influíram no aumento do preço nas operações urbanas, nessas áreas, né, como os tipos de investimento que a prefeitura fez nessas áreas, que são principalmente ligados a obras viárias, né, em detrimento de outros tipos de investimento, como habitações de interesse social. Aqui, nessas fotos, estão ilustrados algumas obras né, que ilustram esses investimentos, essa priorização da agenda que a gente chama de uma agenda rodoviarista. Esses dois gráficos, eles são da minha tese também, eles ilustram um estudo que eu fiz do valor investido por área de investimento nas duas operações urbanas, na Espraiada e na Faria Lima. Então, a gente pode ver claramente, né, uma preponderância dos investimentos na área do viário, tanto em relação às obras concluídas, em andamento e as futuras. Né? A gente pode ver que essa coluna em cinza, que representa os investimentos em viário, ela sobressai em qualquer um desses status de andamento das obras das duas operações, em detrimento de outros tipos de investimento, né, como a habitação de interesse social, em vermelho, a área verde, drenagem, que quase nem aparece aqui, né, de tão pequena proporção que ocupa em relação ao total das obras. A questão da habitação social, ela é bem alarmante nas operações urbanas. A maior parte da população que consta, né, desde o início na demanda de atendimento habitacional de interesse social nessas operações urbanas continuam sem o seu direito à moradia garantido, mesmo passado aí décadas desde o início dessas operações. A Faria Lima está completando 25 anos e a Água Espraiada 15 anos, sem resolver essa questão habitacional, que fazia parte do escopo das suas intervenções. Há frequentes processos de remoção de favelas, que acontecem de forma descasada com a adoção de soluções habitacionais definitivas. Então, hoje, somando as duas operações urbanas, a Faria Lima e a Água Espraiada, a gente tem pelo menos 1.650 famílias nessa situação. Mais ou menos 860 foram desalojadas para abrir espaço para as próprias frentes de obras das operações urbanas. Parte dessas famílias ainda foi removida já há mais de 10 anos e ainda não contam aí com uma perspectiva definitiva
de tempo para serem atendidas. Essa imagem aqui que eu coloquei na faixa de baixo do slide, ela ilustra uma imagem bem conhecida, né, que retrata o perfil de empreendimentos que predominou nessa área, principalmente escritórios e residências de luxo, né, o que revela também um pouco o controle estatal sobre os tipos de lançamento imobiliário na área das operações urbanas. Né, uma falta de controle que prevê-se aí uma democratização maior desse espaço, que favorecesse a lançamentos imobiliários de um perfil mais popular. Na tese eu também fiz, eu não trouxe aqui para a gente discutir, mas eu fiz um estudo sobre o perfil dos lançamentos imobiliários ao longo dos anos nas operações, nas duas áreas das operações urbanas, e a gente observa bem claramente que no decorrer dos anos vai sendo lançado cada vez mais lançamentos imobiliários de uma faixa de preço mais alta, né, mais inacessível. Aqui eu já vou passando para a conclusão dessa minha apresentação. Então, eu trouxe esse pensamento aqui para a gente discutir. Eu argumento que a ideia das operações urbanas como um meio de prover recursos adicionais para resolver os déficits urbanos e habitacionais esconde os riscos derivados da sua própria implementação, como os riscos de gerarem, ao invés, né, de solucionarem, gerarem déficits financeiros e habitacionais, o que se liga à questão da maximização da renda da terra, que é uma questão central à fórmula de financiamento das operações urbanas. É isso que eu trouxe, que eu preparei para a gente discutir hoje. Queria agradecer. Vou encerrar aqui a minha transmissão. Muito legal, Laísa. Acabou aí? Acabei, muito bom. Gente. Muito obrigado pela apresentação. O Giuseppe tinha falado que poderia fazer, enfim, também fico à disposição aí de fazer a organização do debate. Vamos ver se o pessoal vai ou pela mãozinha levantada ou pelo chat. Aí a gente organiza uma ordem aí. E aí, pessoal? Se ninguém tem uma pergunta, eu acho que você já tocou em alguns pontos, Laísa, que são super interessantes mesmo, né, para o debate do curso como um todo, que é o financiamento do urbano. Eu fico aqui, eu acho que você também já tocou no ponto que eu queria mencionar, mas eu vou te perguntar mesmo assim, te dar a chance de ver se o seu processo de pesquisa te leva para algumas direções. Eu não estou conseguindo me inscrever, mas eu quero falar, é a Kátia. Tá bom, Kátia, tá ficando de próximo aqui depois do Giuseppe. É super complexo, né, as operações, porque elas variam em termos territoriais, o próprio desenho financeiro dela, a regulação. Mas eu queria saber, em termos gerais, assim, a ideia de uma cobrança dessas taxas sobre o direito de construir impactam a tomada de decisão desses agentes incorporadores em ir para esses territórios? Como que você enxerga isso? Você quer responder agora, Laís, ou a gente pega a pergunta Posso responder. Tem mais uma da Cristina aqui também.
Mas, enfim, se responder agora, depois a gente passa para a da Kátia. E depois da Cristina. Olha, essa questão, né, do impacto na decisão dos agentes imobiliários é um grande dilema para quem discute todo esse rol de instrumentos ligados aí à taxação da renda da terra, né, outorga onerosa, operação urbana. Não foi um foco direto da minha tese, né, mas eu vou dialogar com ela. Por um lado, a gente vai ter o lobby das construtoras, que sempre vai dizer que um preço maior da taxa vai impactar nos custos, vai aumentar, né, o preço do imóvel no final, isso pode impactar nas suas decisões. Por outro lado, a gente vai ter aí as instituições que eu chamei de georgistas, né, o Lincoln, que vai dizer que não vai impactar, por exemplo, no preço final dos imóveis, esse valor da taxa da renda da terra, porque eles acreditam que isso impacta numa redução do preço do terreno, o que essa taxa, né, então, que ela não vai impactar no preço final dos imóveis. O que eu posso te dizer é que não tem nenhuma pesquisa ainda que respondeu isso, nenhuma pesquisa acadêmica que foi lá, abriu, né, a caixa de Pandora dos custos de produção, dos custos de viabilidade, e mostrou por A mais B que uma ou outra hipótese está mais correta. O que eu tenho para te trazer, que foi até onde eu avancei, foi o que eu observo, né? Quem constrói dentro das operações urbanas, que tem uma variedade grande de tipos de incorporadores, mas tem uma relativa concentração na mão de grandes incorporadoras, né, que a gente sabe, grandes incorporadoras de capital aberto, Cirela, Evin. Essas construtoras, elas estão dentro das operações urbanas, né, por exemplo, está dentro da operação urbana Faria Lima, que o CEPAC alcançou ali os R$ 17.500, mas também está em outras regiões, que a taxa cobrada pela outorga onerosa é muito mais baixa. Né? E onde que estão essas grandes incorporadoras? Né, tem alguns estudos, por exemplo, a Bia Rufino, ela tem um artigo que ela espacializa, né, onde que as grandes incorporadoras constroem, principalmente em São Paulo. Geralmente, áreas ligadas a grandes eixos viários de mobilidade, né, então metrô, mais rodovias, e áreas de reestruturação urbana, que são essas áreas que passaram por mudança, né? Eram áreas industriais e agora estão mudando, ou áreas que são alvos de projetos de renovação urbana, como as operações urbanas, mas também ali toda a área, a macro área de estruturação metropolitana. Então, assim, isso pode até influenciar, mas não é totalmente decisivo, né? Imagino, porque elas estão ali tanto dentro das operações urbanas, como em várias outras áreas de reestruturação urbana que não tem essa cobrança de taxas elevada, tão elevada, pelo menos quanto chegou nos patamares da Faria Lima hoje, né? Então, assim, eu sei que eu não respondi, mas essa pergunta não tem uma resposta ainda a contento, eu acho, acadêmica, cientificamente falando, mas é isso que eu consigo contribuir hoje. Eu acho que não é mesmo trivial responder essa pergunta, mas legal dialogar, assim, vamos... E fica o convite, né, para quem quiser entrar nesse universo, acho que tem um campo frutífero aí mesmo para debater, que é importante, né, para todo o debate do plano diretor, dos instrumentos. A Rosana mandou ali uma pergunta. O Rafael estava organizando, desculpa, tá, ótimo. ele mandou aqui na sequência da Kátia, João, Cristina e a Rosa. Então acho que se a Kátia puder ligar o som aí, porque acho que ela não estava conseguindo escrever. Posso falar? Claro. Boa noite, Laísa. Foi mais uma aula maravilhosa, né? Eu acho esse mundo, como você diz aí, muito interessante. Como eu disse, eu atuo nessa questão social, numa organização que atua sobre a regularização fundiária, né?
urbanística e fundiária. E aí, no que você trouxe, eu achei importante, eu acho que até o que você respondeu para o Giuseppe me ajudou um pouco no que eu ia perguntar, porque eu me questiono aqui, como eu disse, eu sou aqui de Cidade Tiradentes, e nós tínhamos uma grande obra que chegaria aqui, que é o monotrilho, né? Então, um pouco do que você falou e trouxe da valorização, e agora o que o governo trouxe para nós é que não vai chegar aqui, vai até Sapopemba e Cidade Tiradentes não tem previsão. E aí o que eu pergunto que você trouxe um pouco, a falta da valorização do imobiliário é que faz com que, ou que contribuiu para que não chegue a obra até nas regiões periféricas, né? Porque, por exemplo, também tem aqui uma área que foi retirada as famílias, era uma área que pertenceu ao CDHU, e também desde 2015 que não se terminou esses prédios, são poucos, né? E também não se terminou. Então, nem chega a CDHU para as famílias que estão esperando, né, o apartamento, a finalização das obras, muito menos a questão do monotrilho, que está aí desde 2010 e mal ainda chegou na região de São Mateus, que é também aqui na zona leste de São Paulo. Mas, assim, questionamento, se você puder me dizer um pouquinho aí se tem a ver com isso que você trouxe da falta da valorização. Obrigada. Então, só deixa eu entender que para mim falhou, não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo, mas para mim ficou um pouco cortada a sua fala. Eu vou repetir só para você confere se eu entendi direito. Então, você falou que tem uma área aí na Zona Leste que era para ter chegado o monotrilho, não chegou. E também não chegou umas habitações prometidas aí pela CDHU, coincidentemente, né? Então, essa área aí, ela não é objeto de operação urbana, né? O instrumento que eu discuti aqui, essas duas operações urbanas que eu discuti, elas estão no setor sudoeste, né? Na área sudoeste da cidade. Então, nessa área, a gente não tem nenhuma operação urbana, né? Justamente porque a operação urbana é um instrumento que ele está realmente, né, muito vinculado a áreas com propensão aí a ter maior valorização imobiliária, que geralmente não são as áreas periféricas, né, que são mais preteridas aí pelo mercado imobiliário de alta renda. Mas vou dialogar aí com as questões que você colocou. A questão do monotrilho, né, por exemplo, tem total relação com o momento, com o estado da arte do financiamento urbano no Brasil, né? Assim, a gente está vivendo um momento aí de crise que se reflete em vários níveis do financiamento urbano. Então, não só esse monotrilho, mas outros, por exemplo, no ABC também era para ter chegado, né? Um metrô e que também não foi finalizado, né, já era para ter chegado, ainda não chegou, também não foi finalizado. Então, isso tem muita relação com esse contexto, né? Mas eu não sei especificamente te dizer sobre esse monotrilho em específico, né? Não sei se alguns dos meus colegas têm informações. O monotrilho não é... Teoricamente, a expansão do metrô ela não deve ser pautada para acontecer nas áreas mais valorizadas, né? Eu acho que foram outras questões que influenciaram aí na interrupção das obras mesmo. E especificamente dessa obra da CDHU, eu não sei te dizer exatamente o que influenciou. Tá ótimo. Tá ótimo. É só pra Qual que é o nome da sua organização, Kátia, que você sempre participa? A AUFASP, na verdade, é a Associação Unificadora de Loteamentos, Favelas e Assentamentos de São Paulo. A gente trata mais especificamente da regularização fundiária, colabora, né? Atua para que aconteça a regularização fundiária e urbanística em áreas irregulares. Legal. Prazer conhecer. Todo meu. Agora vamos para a pergunta do João, é isso? Vai lá, João. João Vitor. Isso. Olá, boa noite. Primeiramente, na verdade, eu queria parabenizar a Liza pela exposição, falar para a Kátia que eu também atuo com regularização fundiária, se eu puder apoiar a associação de alguma maneira, estou à disposição aqui em Mogi. Eu sou de Mogi das Cruzes, a gente trabalha com regularização fundiária e também pode auxiliar você de alguma maneira aí no que for possível. Mas, Liza, o meu questionamento é também, eu
venho dessa parte de estudos habitacionais, e eu não sei se você chegou no seu trabalho também nessa etapa, de você, se você chegou a verificar a quantidade de pessoas que foram gentrificadas dessas áreas. Então, quanto a gente estava falando de moradia nesse processo das operações urbanas consorciadas e quanto custou o realocamento dessas famílias em outros locais. E quantos por cento do valor da operação urbana custou isso? Queria saber se você chegou em algo parecido ou algum estudo nesse sentido, de quanto custou tirar essas pessoas, né, dessas áreas das operações urbanas consorciadas. Tá. Então, o que se chama de número de pessoas gentrificadas, o que eu cheguei naquele dado de pessoas que foram desalojadas, seja porque as favelas foram removidas por situações supostamente de risco, ou seja porque elas foram atropeladas para dar lugar para as obras, né? Que foi naquele número, né, de 1.600, se não me engano, que eu mostrei ali no slide. Agora, é claro que indiretamente a gente tem um número de pessoas que foram deslocadas que é muito maior, que é muito difícil de contabilizar, que foram aquelas pessoas que saíram dessas regiões porque, por exemplo, aumentou o aluguel, e elas foram obrigadas a sair, né? Então, esse número realmente é impossível. Agora, o custo de se retirar, ele depende, né? Por exemplo, eu tenho o custo das famílias que estão em auxílio aluguel. Na tese, tem esse dado, né, do número de famílias que estão em auxílio aluguel. Tem esse custo, que é o número de famílias vezes R$400, que é o valor do auxílio aluguel, né, que é um auxílio pífio, né, que às vezes não dá nem para a família alugar um barraco em outra favela, enquanto espera a solução definitiva, que nunca chega nas operações urbanas. O outro custo, que eu também não sei dizer, mas a pessoa, em vez de ser atendida quando ela é removida de uma favela, né, em vez de ela esperar no auxílio aluguel para ser atendida, ela pode optar por uma indenização, né, pelo Estado indenizar os custos dela. Mas eu não sei dizer quantas pessoas optaram por essa opção, mas também imagino que é um valor, ele tende a ser um valor relativamente pequeno, porque ele não contabiliza o valor da terra. Porque você sabe, né, muito bem, você trabalha com isso, que em favelas, algumas das favelas, grande parte delas, as pessoas não têm o título de posse, né, o título de propriedade, então o Estado vai indenizar o valor da casa, que é pequeno, né. Então, o custo mesmo para o Estado é esse, né, de manter as pessoas no auxílio aluguel, de indenizar, porque nas operações urbanas, por lei, né, pelo menos na teoria, o Estado é obrigado a dar solução habitacional dentro da área da operação urbana. A gente sabe que isso nem sempre acontece, né? Por exemplo, a Mariana Fix estudou o que aconteceu no Jardim Edith, que parte da população não foi atendida, né? Parte da população foi lá e teve que construir uma nova favela na área de Mananciais. Então, né, foi um pouco isso que eu discuti na tese em relação a esse assunto. Perfeito, obrigado. Nada. Laísa, as perguntas da Cristina e da Rosana estão no chat. Vou ler então. Peraí. Cristina perguntou antes, aí, tá. Qual seria o modelo, estratégia para que as operações urbanas atendessem efetivamente a população de baixa renda? Então, eu acho que essa é a grande questão das operações urbanas, né? Eu acho que essa fórmula a fórmula dela não é uma fórmula propícia, né, para provisão habitacional para a população de renda. Eu acho que a gente teria que pensar em outras políticas mesmo. Se esse é o centro, se isso estivesse no centro da agenda, a gente teria que pensar em outras políticas que não são esses modelos de política que trabalham nessa ideia, que é uma falsa ideia, né, de conciliação de interesses entre
grandes poderes econômicos e os interesses públicos, né? Porque eu acho que essa é uma equação que não fecha, né? Não tem como a gente fechar uma equação que todo mundo saia ganhando, né? O grande poder econômico, as incorporadoras, né, com seus objetivos de valorização, de fazer as obras que vão gerar mais valorização e que, ao mesmo tempo, vai atender as demandas habitacionais complexas, né, da cidade. Eu acho que não vai ser através das operações urbanas. Com certeza, isso não é um consenso. Tem muita gente da área dos estudos urbanos que acha que o problema das operações urbanas é mais um problema de gestão do que um problema de modelo, e a gente pode debater isso, inclusive, aqui, né, até que ponto é uma questão do modelo, é uma questão de gestão. Eu acho que são as duas questões, mas é um pouco isso que eu acho. Você, inclusive, se quiser falar, né, a tua opinião, fica à vontade. Estamos aqui para isso mesmo. Respondi a tua questão, Cris? Espero que sim. Sim, obrigada. Rosana. A Rosana é nossa companheira também de Universidade Federal da ABC, né? Se é a Rosana que eu estou pensando. Então, deixa eu ler a... Acho que é a própria. É ela, né? Então, Rosana, gostaria de perguntar como você enxerga esse surgimento dos PIOs em São Paulo, que podem ser implementados por meio de operações urbanas ou por AIUs, né, as áreas de intervenção urbana, com cobrança de outorga também a ser reinvestida no próprio território, se a dinâmica em relação à renda da terra e aos riscos ocultos se mantém. E como é a sua leitura do último leilão da Faria Lima, que teve um valor de CEPAC altíssimo, provavelmente refletindo na elitização dos empreendimentos na região. Então, os PIOs, para quem não sabe, são os projetos de intervenção urbana, que é um novo instrumento que foi regulamentado pelo último plano diretor da cidade. Ele é um instrumento mais recente, que, na verdade, que ele vem sendo muito regulamentado, muito implementado. E a atual gestão, né, Dória Covas, tem colocado grande força nesse instrumento dos PIOs. Então, tem vários projetos de PIO em andamento. E os PIOs, na verdade, os PIOs não são um instrumento em si, né? Rosana sabe disso, mas estou falando aqui para o resto do pessoal entender. Os PIOs, eles são um processo. Então, ou a iniciativa privada ou o poder público quer implementar um projeto urbano em algum lugar, então ela começa um PIO que vai definir como esse projeto urbano ele deve ser implementado. Se é por meio de uma operação urbana ou por meio de qualquer outro modelo que possa ser inventado ali no processo de elaboração do PIO. O que a Rosana está falando, né, é que muitos PIOs têm resultado em fórmulas de financiamento iguais às operações urbanas ou muito similares, que vão se basear nessa ideia de captar, de taxar a renda da terra, reinvestir aquela arrecadação no próprio território, né? Assim, para mim é exatamente isso. O PIO tem reeditado muitas das fórmulas que a gente vê nos grandes projetos urbanos, né? Que eu acho que é uma fórmula que já mostrou aí que a história, né? Os 25 anos, os 15 anos dessas duas operações urbanas já demonstrou muito bem os limites e riscos, né? E eu acho que dificilmente eu vejo um futuro muito distinto, né? Ainda mais com essa diferença, os PIOs têm uma diferença, né? Que os PIOs eles não são só propostos pelo poder público, né? As operações urbanas até hoje foram todas originadas de propostas do poder público. Os PIOs também podem ser oriundos da própria iniciativa privada, né? A gente tem um exemplo que é o PIO Votorantim, que a própria empresa Votorantim, né, ela propôs num terreno de uma antiga indústria dela implementar um projeto urbano num terreno de propriedade dela. O que traz novas questões, né, para a gente discutir. O que é esse planejamento urbano proposto pela iniciativa privada, né, que acho que traz novos ingredientes aí na disputa pela produção do espaço, né, torna mais complexo.
A questão do CEPAC da Faria Lima é uma questão realmente a ser aprofundada, né? Eu acho que a gente não tem todos os elementos para responder essa questão, mas para o pessoal entender, o último leilão de CEPAC da Faria Lima aconteceu um ágio, né, o que a gente chama um aumento do preço de cerca de 170%. Né? O que quer dizer? Quando o CEPAC foi a leilão, a disputa foi tão grande que o preço dele aumentou absurdamente. Eu acho que tem várias questões aí, vou colocar algumas, é claro que são hipóteses, né? Uma que foi um leilão que aconteceu no final do ano passado, né? Num ciclo de ascensão da dinâmica imobiliária, diminuição da taxa de juros, os fundos imobiliários estavam, né, bombando, eles estavam num crescente, e a área da Faria Lima é um dos focos principais de fundos de investimento imobiliário, né, que se relaciona um pouco com essa produção imobiliária de alta renda aí que eu mostrei nas imagens. Agora, tem uma outra questão que talvez outras pessoas que estão aqui na aula vão poder até falar melhor que eu, né, o pessoal que trabalha na prefeitura, que aconteceu um medo entre as incorporadoras, entre os agentes do mercado imobiliário, que se esgotasse o estoque de potencial adicional de um dos setores dentro da Operação Urbana Faria Lima, que era, se eu não me engano, o setor JK, né, ou estou enganado, já posso aqui conferir isso, que eu tenho isso aqui nos meus dados. Se não me engano, era o setor JK. Então, parece que teria acontecido um alarde, um falso alarde dentro do mercado imobiliário que ia acabar o estoque de potencial construtivo dessa área, o que se mostrou falso, né? Porque hoje já se vinculou a maior parte dos CEPACs que foram vendidos nesse último leilão e ainda não se esgotou o estoque de potencial construtivo não residencial nessa área, que era o temor aí do mercado imobiliário. Mas eu acho que precisava entender um pouco melhor essa questão. Acho que tem outros ingredientes aí, talvez, nessa história que a gente não tenha conhecimento. Inclusive, se alguém souber mais sobre essa história, eu também tenho muita curiosidade de entender. O Giuseppe levantou a mão, não sei se foi sem querer. Ou se... Aê, não foi sem querer. Vamos lá, que a gente ainda tem tempo, tem meia hora. Ah, foi sem querer. Foi sem querer. Segunda aula seguida. Eu vou falar pelo Giuseppe, então. Ótimo. Eu entro na fila, então, depois de quem? Burlando a fila, Amanda. Oi, da pessoal. Amanda Rafael. Oi, Liza, muito boa a apresentação. Eu não conhecia a fundo a sua pesquisa, né? Apesar da apresentação não ter sido tão a fundo assim, muito legal, fiquei interessada em olhar mais coisa. E aí uma curiosidade, se você chegou a se aprofundar na questão dos proprietários, né? Para além de olhar a produção do espaço, assim, como se dá essa propriedade, né? Nessas operações urbanas. E aí, fazendo um link... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme de entrada da Mostra Ecofalante, que, se vocês não viram, é super legal, chama Push, lá, a Ordem de Despejo. Enfim, né, não mostra os países, né, não mostra exclusivamente São Paulo, enfim, está muito ligado aos países da Europa, né, a análise que ele faz, mas ali está colocado, né, que para os fundos de investimento, a especulação se dá não necessariamente a partir do setor imobiliário, mas muito mais os imóveis surgem como um fundo garantidor para outras ações que no limite não importa se ele está no circuito imobiliário, se ele está sendo usado ou não. Então, é apresentado aí um grupo de imóveis vazios nessas cidades aí, né, oriundas, né, de proprietários
grandes proprietários, né, voltados aí para fundos de investimento, e aí a minha pergunta vai um pouco nessa direção, se você chegou a olhar esses proprietários, porque a gente tem ouvido falar, né, por exemplo, que existem lajes na Faria Lima que estão ociosas, né, que estão vazias, e cada vez mais, eu fico imaginando até nesse contexto de pandemia, né, como isso vai se dar, assim. Então, minha pergunta é se você olhou um pouco para os proprietários, se você olhou um pouco essa questão, possivelmente, aí da ociosidade desses imóveis, para falar da renda da terra, enfim, todos os desdobramentos aí que apresentam na sua pesquisa, são apresentados na sua pesquisa. E fica a dica do filme para quem não viu também. É isso. Então, quando você falou dos proprietários, eu achei que você estava falando dos proprietários de terrenos, mas você está falando de proprietários dos imóveis, né? Então, eu vou aproveitar o gancho e vou falar também dos proprietários de terrenos, porque eu acho que não é porque eu não tratei, mas eu não tratei porque eu não, na verdade, é um dado de difícil acesso, que talvez outras pessoas poderiam entrar nessa questão, né? Porque ele é um agente importante, né? Todo o debate da agenda da terra gira em torno do proprietário de terrenos muito, né? Eu não tratei, mas tem um texto que o Sandrone publicou ano passado, se não me engano, ou no anterior, que ele tentou mapear um pouco o que aconteceu na Faria Lima em relação à propriedade dos terrenos, e ele observou que teve uma espécie de... Os terrenos passaram mais para a mão de empresas imobiliárias. Então, eles saíram, né, ficou menos pulverizado na mão dos proprietários, das famílias, e ele passou mais para a mão aí de imobiliárias, de empresas que administram imóveis, né? Foi até ali que ele chegou, né? Essa acho que é uma questão também a ser explorada mais por outras pesquisas. Sobre os proprietários dos imóveis em si que são produzidos lá, eu particularmente não trabalhei diretamente, mas tem outras pesquisas, né? Tem um artigo do Sanfelice de 2017 e um artigo da Paula Santoro com a Raquel Ronick, também de 2017, que os dois não estão tratando de operação urbana estritamente, mas eles estão tratando dos fundos imobiliários de forma geral, o Sanfelice no Brasil e a Raquel e a Paula em São Paulo. E aí eles vão mostrar uma coisa que, na verdade, né, a gente observa na prática, que o principal foco de concentração de investimentos imobiliários do Brasil e de São Paulo é ainda, né, o eixo Faria Lima, Berrini, aí, né, as avenidas dos fundos imobiliários. Então, realmente, a maior parte deles, boa parte deles são de propriedade de fundos, né, de empresas gestoras aí de fundos de investimento imobiliário. Agora, essa questão que você tocou, né, é que como que os fundos de investimento imobiliário ganham até na ociosidade, né? Isso é uma grande questão, assim, né? Porque, de fato, o que a gente está vendo é a pandemia afetando, né, o setor aí de alta renda, o home office aumentando, e, ao mesmo tempo, algumas reportagens parecem apontar que a dinâmica imobiliária está indo de vento em popa, que os negócios imobiliários estão indo bem. A gente não sabe até onde essas notícias são completamente falsas, completamente verdadeiras, ou elas são para criar mais uma expectativa, né, de aquecimento, uma falsa impressão de que está indo tudo bem, mas essa é uma grande questão mesmo, assim, né, que o filme que você citou lá, o Post, toca, né, que eu não entrei muito especificamente nessa investigação sobre os fundos de investimento imobiliário. Mas é uma super questão, né? Porque assim, não só essa operação urbana, a Faria Lima como a Água Espraiada, muito do sucesso delas estão vinculados ao sucesso dos fundos de investimento imobiliário, mas também, por exemplo, o Porto Maravilha, né? Que também virou um foco de lançamento aí de instituição de fundos de investimento imobiliário. Então, está completamente vinculada, né, essa agenda dos grandes projetos urbanos ao sucesso dos fundos de investimento imobiliário.
Isso. Tá legal. Obrigada pela questão. Acho que vou aproveitar. Não sei se alguém quer fazer também uma pergunta, ou se eu aproveito, vou aproveitar então enquanto alguém não se manifesta. Laís, eu já conhecia, na verdade, né, a sua dissertação, mas acho que a sua apresentação me levantou uma questão. Você mostra o gráfico que na verdade, no começo você disse que, de alguma forma, esse próprio mercado de títulos referentes ao CEPAC não se organiza, né? Ele não se desenvolve a partir da venda dos títulos. E um pouco mais à frente você mostra, inclusive, que o valor dos títulos não... em boa parte do período, na verdade, tirando justamente esse último ciclo que o CEPAC da Faria Lima se valoriza um pouco, mas nesse contexto que você mesmo colocou, mas os valores dos títulos são praticamente estáveis ao longo do tempo, né? Ele se valoriza muito pouco, na verdade. Só que ao mesmo tempo, boa parte dos títulos foram comprados pelas próprias construtoras que atuariam naquele território, né? E, inclusive, acho que talvez isso até tenha aparecido na fala do Marco Sintra quando ele te deu a entrevista, quando ele fez a entrevista, muito se esperava o desenvolvimento de um mercado secundário para esses títulos, né? Não que eles fossem rapidamente absorvidos pelas construtoras, não se valorizassem, mas também não se valorizam porque elas não os disponibilizam no mercado, porque para elas é mais interessante manter esse título e utilizá-lo justamente na construção dos empreendimentos, dos imóveis nessas operações. De alguma forma, e na verdade não sei se isso está muito, se avançou nessa discussão, a ideia da operação urbana, no fim das contas, a partir do mercado de títulos que não se desenvolve, são as construtoras se apropriando e ganhando a partir das formas mais tradicionais de valorização, né? Tipo, no direito de construir a mais, e a partir da valorização daqueles terrenos, daqueles empreendimentos advindos daquele território em que a operação se desenvolve, elas têm esse ganho, que é o ganho a partir da forma tradicional de ganho das construtoras. É isso. Um pouco... Porque assim, a gente cai um pouco da ideia, da perspectiva de que se desenvolve ali um mecanismo financeiro, ou um mecanismo que vai para além, que talvez depois tenha até se apropriado pelos fundos de investimento, que também estão diretamente relacionados com essas grandes construtoras, né? Na verdade, a pergunta ou a questão para você comentar um pouco é nesse sentido, de como se desmistifica um pouco também a questão do mercado financeiro envolvido nesse sentido. Não, total, assim... Na verdade, a sua questão toca numa questão fundamental para quem vai discutir financiarização no urbano no Brasil, né? É difícil falar, porque você olha para os processos e você vê que, ao fim e ao cabo, né, esses processos que a gente chama de financiarização, eles acabam servindo para beneficiar os mesmos agentes de sempre, né? Os agentes tradicionais que a gente estuda nos estudos urbanos, né? A velha questão Estado, agentes imobiliários, né? Então, enquanto a discussão internacional, né, dos grandes projetos urbanos, que é muito concentrada ali na Europa, nos Estados Unidos, vai mostrar a entrada dos investidores financeiros nesses arranjos dos grandes projetos urbanos, o que não aconteceu nas operações urbanas, pelo menos via o CEPAC. É isso aí, o CEPAC continuou sendo comprado pelos mesmos agentes de sempre que compram direito adicional de construção e vão se beneficiar das formas tradicionais, né, da intensificação do uso da terra
pelo direito de construir mais, pela valorização decorrente das obras do Estado, dessas formas. De fato, a ligação entre o mercado financeiro e a produção do espaço nas operações urbanas vai acontecer por meio dos fundos de investimento imobiliário. Então, a valorização da terra ali nas operações urbanas, por meio das operações urbanas, vai favorecer também aos investidores nos fundos de investimento imobiliário. Né? Elas vão poder cobrar aluguéis mais caros porque estão numa área mais valorizada, com maior expectativa de valorização. Então, é por meio desse mecanismo e não por meio do CEPAC que é o mecanismo que faz realmente parte da fórmula ali do arranjo das operações urbanas consorciadas. Agora, o debate que eu fiz, né, já puxando mais para as questões da tese, é que a financiarização ela não pode ser só vista da lógica do investidor financeiro, né? Então, se não tem investidor financeiro, então não está ligado, né, com toda a questão mais geral do debate da financiarização, né? Tem uma série de outras questões que devem ser olhadas, né, que é o que significa a relação com uma série de outras instituições que a prefeitura não lidava antes, né? Então, toda a pasta de planejamento urbano, a Secretaria de Planejamento Urbano, ela começa a ter que lidar com a CVM, com os intermediários financeiros, que são agentes e instituições que também vão influenciar, vão moldar o planejamento urbano da cidade. Né? Ela influencia nas decisões sobre as operações urbanas. Né? A própria lógica de precificação do CEPAC, né, enquanto um título financeiro, né, que é diferente da lógica de preço que era usada para calcular o valor da outorga onerosa, ela também muda. Né, ela empresta aí fórmulas de precificação que se relacionam à precificação de ativos no mercado financeiro. Né, tudo isso aí são formas também aí de penetração, aí de uma colonização de ideias do universo financeiro, do mercado financeiro, numa área que antes não era uma área do mercado financeiro. Né, planejamento urbano, teoricamente, né, não era uma área dos investidores, desses players, aí, desses agentes do mercado financeiro, que eu acho que é uma outra forma de abordar a questão. Acho que é isso. Amanda, apertei sem querer aqui. Pode se reinscrever, a gente tem até 9h30, gente. Tem tempo para o debate. Não, depois se você puder passar os artigos que você falou da Raquel e da Paula, alguém colou aqui do Sandrone. Eu coloquei o do Sandrone aí, eu não sei se era obrigada. esse. Tem um de 2019. Eu mando. Beleza. E a apresentação também, tá legal. Mando sim. Mais alguém? Eu ia fazer uma pergunta, Laísa, mas eu acho que pela pergunta do Rafael, ele já até respondeu também a pergunta que eu ia fazer. Mas se eu entendi bem, talvez se relacionasse aquele slide que você mostrou que tinham vários gráficos e talvez fosse mais aprofundado, não sei. Mas a pergunta é até meio simples, se você chegou a perceber alguma relação direta, então, entre o valor da terra inicial, né, o valor da terra e a venda, se tem algum lastro entre o valor da terra inicial e a venda do título no final, do CEPAC no final do processo, né? Se essa relação existe, ou pelo que o Rafael falou, se eu bem entendi, se os valores do CEPAC são um tanto estáveis aí ao longo do tempo, não sei, você chegou a ver isso? Essa é uma questão interessante, assim, porque
quando a operação urbana ela cobrava o direito adicional de construção pela outorga, você tinha uma fórmula de cálculo que era diretamente proporcional ao valor da terra. Então, era assim, o Sandrone tem alguns artigos, né, que ele chega a falar que na Água Branca era em volta de 42, o valor, né, de 1 metro quadrado de direito adicional gerava em torno de 42% do preço do valor do terreno ao qual o benefício era outorgado, né. Com o CEPAC isso muda, né, porque o CEPAC vai ser precificado de outras formas, que eu tratei isso no capítulo da tese, como é que muda isso, e ele não tem mais essa relação direta com o preço da terra, né, por isso, né, que eu defendo aquela hipótese, que eu tento mostrar naquele gráfico, que eu comparo a evolução do preço do CEPAC com o preço dos imóveis, né, então, aquele descasamento que a gente vê, né, ele não guarda... O CEPAC não valoriza par e passo com a valorização imobiliária, né? Então, de fato, ele não parece ter uma relação, não estabelece uma relação equivalente, né? Mas eu cheguei a fazer um estudo, que são aqueles gráficos mais complicados, que eu posso até voltar aqui, posso projetar eles agora para a gente olhar com mais calma, mas que eu comparei a evolução dos preços do metro quadrado de terreno dentro de um setor da Faria Lima com a evolução do preço do metro quadrado do direito adicional de construir. Então, o que a gente observa é que no início da operação urbana, Faria Lima, no caso, né, que foi essa que eu consegui estudar, era uma proporção muito pequena o valor do CEPAC em relação ao preço do terreno. Assim, eu vou dar um dado que para mim, foi o dado mais chocante, assim. Na Berrini, né? A Berrini é o metro quadrado mais caro de São Paulo, de terreno, ok? O preço do CEPAC, em 2004, quando começou a ser usado o CEPAC na Faria Lima, girava em torno de o valor médio do terreno na Faria Lima. Então, assim, girava em torno de quanto? Desculpa, cortou aqui. O valor do metro quadrado do direito adicional de construção cobrado pelo CEPAC era cerca de 6% o valor médio de terreno cobrado ali no setor da Berrini. Então, 1 metro de direito adicional de construção equivalia a 6%, 1 metro quadrado de terreno na Berrini, que é nada. Né, pelo cálculo anterior lá da outorga, né, se o Sandrone dizia, ele que estudou isso, que era 42%, no início da operação, quando começou a utilizar o CEPAC, essa relação diminui. O CEPAC começa a representar uma proporção maior do valor do terreno, mas já para o final da operação, né? Hoje, que está... nesses 17.500, né, eu acredito que ele não vai continuar, que a prefeitura vai baixar o preço dele no próximo leilão, ele já está muito mais próximo, né, mas isso aconteceu mais para o final da operação urbana mesmo, né, depois de décadas de cobrança de direito adicional construtivo barato. Mas você quer que eu posso projetar aqui? Para a gente ver, já que a gente está com um tempinho, para a gente ver isso com calma. Pode ser, pode ser. Vou voltar lá naqueles gráficos. Tá aparecendo para vocês já? Tá sim. Então, deixa eu pegar Sim. Opa! Vou voltar aqui. Então, esses gráficos, eles ilustram a evolução do metro quadrado da área adicional construtiva versus o valor do metro quadrado de terreno por subsetor do setor Faria Lima. Né? O que é isso, para não ficar tão abstrato para o pessoal que não está super familiarizado com as operações urbanas? Dentro das operações urbanas, o preço do CEPAC e do metro, dessa taxa que é cobrada da prefeitura, varia setor a setor. Então, dentro do setor que se chama Faria Lima,
ainda tem 3, 4, 5 subsetores. Cada gráfico desse é sobre um subsetor. Eu vou pegar um subsetor aqui só para a gente avaliar junto. Vou pegar esse primeiro aqui que está em vermelho. É o primeiro gráfico da esquerda para a direita. Então, para vocês entenderem, as colunas em vermelho mais escuro referem-se a preço de metro quadrado de terreno. Eu não tenho preço de metro quadrado de terreno para todos os anos. Eu tenho só para 2004, 2007, 2012 e 2014, que são os anos que foram feitos estudos nessa operação sobre preço de terreno, tá? Então, tenho só esses 4 anos. A coluna em vermelho claro, esse rosa, é o preço do metro quadrado de área adicional construtiva. Então, vamos pegar aqui no primeiro ano, né, 2004, aqui início do gráfico. Eu tinha um preço médio de metro quadrado de terreno de 6 mil e nesse subsetor específico, o preço do metro quadrado de área construtiva adicional era 1.300. Então, aí, sei lá, um quinto do valor do preço do terreno, né, que ainda é bem menor do que era cobrado lá pela fórmula da outorga onerosa. Que em 2007, por exemplo, né, eu tinha um preço de terreno médio de 6.600 e o preço cobrado pelo metro quadrado da área adicional foi 1.500. Depois, tem vários anos que eu não tenho, né, mas aqui, por exemplo, em 2014, que é o último ano que foi feita a avaliação, eu tinha uma média de preços de terreno de 21.300 o metro quadrado, e no ano seguinte foi cobrado um metro quadrado de área adicional de construção de 8.000. Então, foram esses estudos que eu consegui fazer na tese com os dados que a gente tem disponíveis de terreno públicos. Deu para entender esses gráficos? Deu para entender, sim. A única questão é que não tem para todos os anos, né? Dá uma vontade de ver isso então. completo, né? Mas imagino que a dificuldade de acesso deve ser complicada, né? Sim. Na verdade, eu fiquei super animada quando eu vi que nesses estudos de viabilidade econômica tinham esses dados sobre terreno, que são dados que são feitos de análise de mercado mesmo, né, pelas consultorias, mas eles são para poucos anos, assim. Essa é uma outra questão que eu discuti um pouco na tese, que é assim, a falta de transparência, às vezes falta de dados desses estudos, né? Por exemplo, agora está sendo votado na Câmara um projeto de lei para baixar o valor do CEPAC da água branca. E o estudo de viabilidade se baseia em dados de internet de anúncio de imóveis, né? Sequer fez um estudo realmente de mercado para averiguar os preços. Então, isso é uma questão bem complexa, inclusive nos estudos que deveriam supostamente embasar a decisão sobre os preços dessas taxas. Então, é uma questão bem complicada. Muito bom. Posso fazer só mais uma pergunta, se ninguém for... Por favor, você tem 10 minutos. Se manifestar. Só mais uma. Então, assim, existe essa lógica de que se retroalimenta, né? De um terreno que o agente vai, compra, pode construir acima do permitido, esse recurso, esse excedente retorna, teoricamente, então, para investimentos públicos dentro da mesma área, que tem uma tendência a valorizar o próprio imóvel. Você chegou a ver em alguma dessas que você estudou alguns agentes privados, porque essas obras que são feitas como melhoramento, muitas delas como transporte, no âmbito rodoviarista, como você falou, elas também são feitas pelo poder público, pela prefeitura, por contratos, e aí elas contratam também empresas da área,
E aí, assim, como a gente tem uma concentração de capitais muito grande em algumas situações, queria saber se você chegou a encontrar em alguns desses casos agentes privados que façam, que ganhem nas duas pontas, que além de estar atuando no mercado financeiro, também é contratado para fazer a própria obra pública, seja ela de infraestrutura ou não. Não sei se você chegou a ver isso. Tem uma pesquisadora, que é a Cristina Weba, né, que é até companheira do Rafael aqui, que está dando curso com a gente, que ela discutiu a questão das empreiteiras de obras públicas, né, que constroem essas obras, e a atuação delas também como incorporadoras imobiliárias. Né? As empreiteiras de obras públicas, elas são um exemplo desses agentes que ganham diversas pontas. Né? Então, elas ganham construindo a obra, então elas vão ganhar ali na perspectiva marxista, né, com a exploração da mão de obra para a construção dessas obras, com o lucro que é permitido por meio desse processo, e elas vão ganhar também com a própria valorização que é decorrente das obras que elas construíram por meio dos edifícios privados que elas vão construir também dentro das operações urbanas. Então, elas são agentes que ganham nas duas pontas. Eu fiz um estudo, né, um pouco disso. Basicamente, são 9 empreiteiras que constroem nas operações urbanas, nas duas, que dominam, né, a maior parte, os maiores contratos nas duas operações urbanas. E eu também listei quais delas também têm lançamentos imobiliários nas operações urbanas. Eu não vou lembrar todas de cabeça, mas a Odebrecht é um caso, né, que a Cristina estuda. As outras eu não vou lembrar agora ao certo quais são. Camargo Correia também, não? Camargo Correia também atua no imobiliário ali? No corporativo? Talvez, né? Eu imagino que sim. Se não me engano, sim. Eu não tenho esses dados de bate-pronto, mas tem legal. na tese. Eu posso te passar isso. Legal. Posso certinho. ir atrás desse estudo aí. Mas só fazendo uma errata, eu acho que ela não é a companheira do Rafael que nos acompanha aqui. Eu acho que é a companheira do Rafael, a Fabiana. Companheira de Mas FAO. é companheira de grupo de companheira pesquisa. de FAO, entendi. Então tá ótimo. Então desculpa aí. Achei que você já estava trocando os casais. Não, a Cris é só companheira de grupo de pesquisa do Rafael. Que, aliás, fazer um merchan aqui, né? O Rafael, a Cristina, né, a Bia Rufino estão organizando aí um livro muito bacana que vai trazer diversas dessas questões que a gente tem debatido aqui, né? Ele é mais ligado para a questão da infraestrutura, mas dialoga com essas questões do financiamento aí também, né? Uhum. A gente pode divulgar no grupo de WhatsApp quando sair a publicação. Aí eu encaminho, acho que vai levar ainda um tempinho, né? A gente ainda vai demorar um pouquinho, mas assim que sair a gente divulga e pode usar o grupo mesmo para disponibilizar. Mas valeu pelo merchan. Perfeito. Eu estou curiosa, inclusive o Rafael tem um artigo aí que ele está escrevendo para esse livro, que é sobre a regulamentação, né, do financiamento da infraestrutura. É isso, Rafael? Fale-me mais. Sobre a regulação do financiamento para a infraestrutura. Muito bom. Na verdade é isso, tentar entender um pouco, ou na verdade apontar algumas direções sobre como os instrumentos regulatórios vão tentando organizar esse mercado privado. Um pouquinho do que eu vou falar na semana que vem, mas é entender esses mecanismos regulatórios como uma tentativa de organizar um mercado privado de financiamento. Que nem sempre acontece, né? Pois é. Acho que nem sempre acontece. Eu também estou um pouco, cada vez mais nessa linha. Mas eles acabam se manifestando. Acho que a sua explicação foi boa nesse sentido, porque vai me ajudar também depois a falar na semana que vem.
Elas nem sempre acontecem, mas elas organizam outros tipos de interação, inserem outros agentes e outras questões no debate do financiamento urbano, do desenvolvimento urbano, que precisam ser também qualificados. Eu acho que isso gera uma questão importante. Vou tentar trazer algumas das questões que eu vou colocar lá no artigo, aí vou tentar trazer algumas para a aula da semana que vem. Ah, muito bom. Muito bom. Beleza? Ótimo. Maravilha, Rafael. Então, semana que vem teremos a sua. Bom, gente, acho que estamos batendo o nosso teto aí de 9h30. Queria agradecer muito, dizer que eu gostei muito do debate, muito qualificadas as questões. E agradecer aí também meus companheiros do curso, dos professores, Rafael, Lucas, que animaram o debate, Giuseppe, e cooperaram aí também na mediação. Certo? Boa noite aí. Boa noite, parabéns. A gente te agradece, obrigado. Parabéns pela apresentação. E eu também vou finalizar a gravação e vejo com a Samira, da coordenação do curso, como que a gente faz para poder disponibilizar essas gravações que a gente não está conseguindo pelo link. Se for o caso, a gente tenta baixar e subir no Facebook, no YouTube, enfim, vamos tentar um outro jeito. Perfeito. Então é isso, gente. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. Parabéns, viu? Tem sido ótimo as aulas. Valeu. Valeu. Valeu, Kátia. Valeu, Dani. Jefferson, Thaís.